Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, hoje eu resolvi fazer um vlog com vocês para poder contar como foi que eu estudei para a segunda fase do exame da ordem em direito tributário. Que, como eu disse no vídeo que eu expliquei a minha experiência com o exame da OAB e tudo mais, a segunda fase eu decidi fazer em direito tributário. E aí eu vim compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a minha preparação para o dia da prova. E graças a Deus a minha aprovação, né? Então eu vim compartilhar e tal, porque eu acho válido, me ajudou muito ver vídeos assim de outras pessoas, sabe? Eu não vi nenhum sobre a OAB, sobre a área do direito tributário e tal, dicas de como estudar e tudo mais, enfim. Então eu acho importante estar fazendo, porque não só para a área de direito tributário esse vídeo pode servir, mas para as outras áreas também, para outras matérias que vocês forem estudar, enfim, até mesmo para o ensino médio, porque eu vou passar algumas dicas que me ajudaram muito a assimilar a matéria, que também pode ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá, porque senão esse vídeo fica muito longo. Já aproveita, já clica em gostei aí pra poder me ajudar, tá bom? Porque isso me ajuda muito aqui, é um feedback que eu tenho de vocês, que eu fico sabendo que vocês estão gostando. E também comenta aqui embaixo se vocês querem ver mais vídeos assim, sobre esse assunto, sobre estudos, porque é algo que eu tô vivendo muito, então eu quero compartilhar muito com vocês, porque são dicas muito válidas e acho que coisa boa a gente tem que compartilhar, né? Enfim, se inscreve aqui no canal se vocês são novos por aqui, tá bom? Fiquem à vontade, vou adorar receber todos vocês aqui e também me sigam lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá e me acompanhar, tem muita foto legal que eu sempre posto. Tem meu Instagram de estudos também, que eu criei recentemente, mas que também vou deixar o link aqui pra vocês irem lá conferir, que é onde eu costumo postar mais, assim, fotos dos resumos, do meu cantinho de estudos, enfim. Vão lá pra vocês conferirem um pouquinho também, tá bom? Então vamos lá então para as dicas e eu vou mostrar pra vocês como foi que eu me preparei e tudo mais. Vamos lá. Gente, eu vou começar primeiro mostrando o vade-mecum. Como eu disse no vídeo anterior sobre, vou deixar o link aqui embaixo pra quem não viu, tá? Mas no vídeo que eu contei a experiência com o exame da ordem, eu fiz o curso pelo Damásio. E assim, eu comprei só pra segunda fase, porque da primeira fase a gente encontra muita aula grátis e boa aqui no YouTube, então um conselho que eu dou se você tá um pouquinho apertado é deixa eu poder comprar o cursinho para a segunda fase, porque como é em relação à formulação de peças, a gente tem que saber como identificar a peça, como marcar o vade-mecum, o que você pode usar, enfim, eu acho que é melhor você focar em investir no preparatório para a segunda fase, porque ele é bem mais focado, né, em uma única matéria, em uma única área, e são dicas extremamente preciosas que ajudam muito na realização da prova e que aqui no YouTube não tem muitas aulas. Até tem algumas online, algumas ao vivo e tudo mais, mas para quem não consegue acompanhar fica meio difícil, porque elas não costumam ficar gravadas aí nos canais que costumam disponibilizar essas aulas. Mas enfim, eu comprei esse aqui porque no curso que eu fiz com o pessoal do Damásio, eles me indicaram a comprar o vade-mecum especificadamente da área que eu ia fazer, né, tributário. Então, se você vai fazer em civil, compra o vade-mecum de civil, de penal, enfim. É mais fácil de você localizar as leis que você vai precisar, porque ele é só daquela área. Então, tudo que você precisa de tributário tá aqui dentro. Tudo que você precisa de penal vai estar dentro do seu vade-mecum de penal. E aí, esse aqui foi meu pai quem me deu. Ele me deu de presente, pedi pra ele, porque eu tava um pouquinho apertada na época. Ainda tô, gente. Ainda não mudou, infelizmente. Mas, enfim, vamos lá. Como é que é feita a questão das marcações aqui? Olha, esse vade-mecum aqui mesmo da Saraiva tem todos os índices. Olha, aqui tem o índice geral, que mostra tudo que tem aqui neste vade-mecum. Então, tem Constituição, Código Tributário, Código Processo Civil, legislação complementar, as súmulas que a gente usa muito. Enfim, tudo que a gente vai precisar para a elaboração da peça e responder as questões estão aqui. E aí, então, nesse índice você consegue ver tudo que tem de legislação nesse vade. Aqui, ó, nesse índice cronológico, já tem todas as leis e aonde elas estão, as páginas, tá vendo? Então fica fácil a gente conseguir localizar. Se eu preciso de um decreto, eu venho aqui, vejo qual é, vejo em qual página ele está, vou lá, pronto, localizei. Fica bem mais fácil dessa forma aqui. E também tem os índices, né? Aqui, ó, esse aqui, por exemplo, da Constituição, que são por assuntos, que no caso são, por exemplo, igual aqui, ó.
do tributário mesmo, a gente encontra de cá, ó. Tributação, da tributação e do orçamento. Então, tudo que eu preciso saber sobre tributário na Constituição está nesse setor aqui. Fica fácil de encontrar. E aí, no curso, eles ensinam a gente a fazer as marcações no VAD com clipes. O que eu fiz para poder facilitar para mim? Gente, para tributário, principalmente são 7 peças. São as principais peças, petições iniciais que a gente mais utiliza no direito tributário. Isso sem contar os recursos. Mas petição inicial, são 7. Aí, o que eu fiz? Peguei 7 cores de clipes. Vocês podem ver aqui, ó. Tem vários aqui, todos coloridinhos. E aí, para cada peça, eu usei uma cor. Então, todos os artigos que eu iria usar, por exemplo, em exceção de pré-executividade, eu usei... Agora eu nem lembro mais, mas eu usei o amarelo. Isso, foi o amarelo. Tá vendo esse amarelinho aqui com vermelho? Então, eu peguei e marquei na página aqui, olha... que nessa página, na hora que eu olhasse, eu iria ver que alguma coisa referente à exceção de pré-executividade eu encontraria aqui. E aí também eu utilizei isso aqui nos artigos, olha. Eu grifei com canetas coloridas para poder ficar fácil, porque esse tipo de marcação você pode fazer. Você não pode fazer marcação que remeta à estruturação de peça. Para tipo assim, endereçamento... cabimento, tempestividade, essas coisas não. Mas, por exemplo, no caso, o artigo que fala da exceção de pré-executividade, eu sei que tá aqui, então a gente pode fazer esse tipo de marcação. Só que aí, gente, isso aqui eu aconselho se você conseguir ser uma pessoa de visualização em relação a color code. Por exemplo, eu fiz isso aqui porque eu sabia que eu iria decorar as peças pelas cores. Então, pra mim, facilitou muito. No fim, acabou que eu não usei, porque caiu um recurso ordinário. E para recursos eu não marquei assim, desse jeito, os artigos que falavam dos recursos, porque eram muitos também. E não tinha clipe suficiente. Não tinha cor de clipe suficiente. Enfim, pessoal. E aí, aqui do lado, ficou a marcação dos artigos. Só que esses aqui, olha, eu marquei lá na hora da prova. Eu levei alguns clipes a mais para poder conseguir fazer essa marcação aqui, porque, por exemplo, eu vi alguma questão, eu li a questão lá, mas enquanto eu estava fazendo a prova, eu estava passando pelos artigos que eu poderia usar naquela questão, então eu já marcava aqui, porque na hora que eu fosse responder aquela questão, ficava fácil, entenderam? Então eu utilizei aqui dessa forma, para depois eu não me perder e ter que procurar tudo de novo. Aqui já ficava marcadinho, depois era só vir aqui e responder a questão de forma tranquila. Aqui em cima eu marquei do jeito que o professor ensinou a marcar, as principais legislações que a gente utilizaria na prova. Então aqui, ó, Constituição Federal, aí eu usei clipes, esses clipes normais, sabe? Para poder não confundir com os que eu marquei para os artigos das peças e aqui para os que eu iria utilizar para responder as questões no momento da prova. Então eu marquei dessa forma aqui. E aí estão todas as principais legislações que a gente utiliza, ó, os principais decretos, enfim, eles ajudaram a fazer essa marcação aqui. Então esse tipo de marcação você pode fazer sem medo e ajuda muito na hora da prova, ajuda muito na hora de localizar, gente, sério, pra mim foi crucial. Algo que é muito válido aí pra gente quando a gente resolve fazer o cursinho, por isso que eu indico muito pra vocês fazerem o curso pra segunda fase, ou até mesmo pra primeira fase, quem ainda for fazer a primeira fase e tal, mas pra segunda é realmente assim, gente, algo que, na minha opinião, não dá pra abrir mão, porque é muito focado na área que você vai fazer e tem dicas muito importantes e que te ajudam muito e podem garantir sim a sua aprovação na hora do curso, na hora da prova, porque eles dão informações assim que às vezes a gente não consegue nem pensar que possa acontecer ou que precise ter essa informação na hora da prova. Aqui, ó, é o resumo de todas as peças que um dos professores disponibilizou. E foi através disso aqui que eu fiz aquelas marcações lá no Vadmecum, das cores lá, com o color code dos clipes. Estão vendo que aqui, ó, eu circulei as peças com as cores que eu iria utilizar nos clipes. Mandado de segurança verde, embargos, a execução fiscal vermelho,
repetição de indébito eu usei o preto, enfim. Então eu fiz aqui, ó, para poder já começar a assimilar que aquela cor se referia àquela peça. E aqui nesse resuminho que ele passou pra gente, tem o nome da peça, o fundamento, as partes, o verbo que é, o cabimento, então aqui já tem os artigos que você consegue olhar quando é que vai caber aquela peça. Como é que você formula os fatos do direito, da concessão de tutela, se tem ou não tutela antecipada naquela petição, dos pedidos, quais são os pedidos que você tem que fazer naquela petição, e se tem que colocar o valor da causa ou não. E aqui tem outras informações. Enfim, com isso aqui eu consegui, então, entender quais eram as peças cabíveis e consegui montar o meu color code para poder conseguir identificar as peças aí e assimilar os artigos que eu iria utilizar. E outra coisa também que esses cursinhos costumam disponibilizar são os simulados, tanto para a primeira fase quanto para a segunda. Para a segunda fase, esses daqui eu peguei, essas questões aqui eu peguei no próprio site da FGV, que você consegue ir lá e baixar todas as provas e os gabaritos dos exames anteriores. Então dá para fazer isso. Eu tirei esses daqui para conseguir identificar quais que eram os artigos que eu usaria para responder, quais que eram as petições cabíveis, as peças cabíveis, enfim, para poder treinar mesmo, sabe? E aí, também é importante a gente treinar pelo simulado mesmo, de fazer a peça. Gente, sério, se caso você não teve a oportunidade de fazer estágio e tudo mais, por favor, foque em fazer a petição. A estrutura da peça, sabe? Porque isso aqui ajuda muito. E mesmo para você que já faz estágio, já tem uma certa experiência, faz total diferença você praticar mesmo, fazer a peça do zero. Porque no dia a dia, a gente acaba recorrendo tudo à internet, tá? A gente acaba que não usa o VAD mesmo físico, né? E isso, na hora da prova, não pode, né? A gente tem que usar somente o VAD-MECO. Então, fazendo as peças em casa, utilizando somente o VAD, você já começa aí a se adaptar, a conhecer o seu VAD, para na hora da prova não bater aquele desespero e você não conseguir elaborar a sua peça. Agora, gente, já chegando na fase final aí desse vídeo, vou mostrar para vocês alguns resumos que eu fiz e os mapas mentais também. Eu fiz alguns resumos, né, como vocês podem ver aí, para poder conseguir assimilar melhor a matéria. E aí eu usei essas folhas assim, A4 normal, essas folhas Chamex, para poder fazer diferente do que eu fazia no caderno. Porque no caderno eu costumava fazer anotações mais das aulas mesmo, e também de alguns resumos que eu pegava na internet. Aqui também, ó, mais algumas anotações na internet. E aqui, olha, são os mapas mentais que eu fiz. Eu aprendi a fazer esses mapas mentais durante a minha preparação para a segunda fase. E aí, olha, como vocês podem ver, eu fiz mapas mentais pequenininhos, maiores. Esse aqui sobre endereçamento, para poder eu conseguir assimilar quando que era para a Justiça Federal, para a Justiça Estadual. Aqui, mais uma vez, para poder assimilar quais eram as principais peças cabíveis em direito tributário. E também eu coloquei aqui nas cores do Color Code que eu criei, para conseguir decorar mesmo, sabe, entender e assimilar realmente essas peças, gente, porque isso aqui é o principal da prova, é a peça, mas assim, a gente não pode abrir mão de estudar a matéria pela questão das perguntas que a gente tem que responder. Aqui, olha, eu também fiz outro resuminho, outro mapinha mental sobre o mandado de segurança, porque a gente tem que identificar a autoridade coatora, o órgão que ela tá relacionada, né? E aí eu fiz isso aqui para poder conseguir identificar isso aí e decorar também. Mais um mapa mental sobre endereçamento. Porque isso aqui, gente, isso aqui tira ponto na prova, então a gente tem que entender mesmo. E aqui, ó, são os mapas mentais sobre as peças. Eu queria ter feito, aqui vocês podem ver, ó, o mandado de segurança, como eu mostrei pra vocês no resumo das peças, era verde, mas eu fiz o mapa mental azul. Por quê? Porque eu fiz esse mapa mental antes de criar o Color Code. Então depois eu coloquei os clipes, olha, das cores, para conseguir assimilar e identificar. E aí tava tudo colado aqui, ó, nesse meu muralzinho aqui, para poder eu sempre visualizar todos os dias. E nesse mapa mental eu coloquei
a mesma coisa que meu professor colocou naquele resumo das peças, só que aí, né, de uma forma mais visual mesmo. Coloquei qual que era o verbo, o fundamento da peça, o prazo, para poder saber se ela era cabível ou não, os pedidos, enfim, todas essas 7 peças eu fiz, olha. Gente, foi cansativo e bem trabalhoso. E assim, fica bonito também, né, gente? Eu adoro essas coisas, sou uma pessoa muito visual. Então, se você tem paciência e gosta, chega a ser uma terapia durante os estudos, porque, sério, desestressa um pouco, tira um pouco daquela tensão de estar estudando e se preparando para uma prova importante, né? Então, pra mim, foi algo que me ajudou muito mesmo. Infelizmente, não caiu nenhuma dessas peças, mas enfim, de toda forma, valeu a preparação, valeu todo o estudo, porque de um jeito ou de outro eu estava preparada, estava mesmo. Para essas peças aqui, então, eu estava totalmente preparada. Para o recurso que caiu, foi um pouco surpresa, mas graças a Deus deu certo. Consegui elaborar, consegui fazer, porque também o cursinho abordou. E então, assim, não foi algo que me pegou tão de surpresa. Por fim, pessoal, vou mostrar para vocês o caderno que eu utilizei para estudar. Aqui, ó, também fiz um color code que eu também utilizei no VAD para fazer algumas marcações com marca-texto. Então, para exceções e para coisas que eu tinha que decorar, eu usei o rosa. Para regra que fosse importante, amarelo. Diferente que remetesse a prazo, laranja. E súmulas superadas, que já não usavam mais, eu usei o roxo. Então, no meu VAD, toda vez que eu via essas cores, eu já conseguia lembrar o que era. Mas aí, gente, igual eu falei pra vocês, se você não consegue estudar dessa forma, montar um color code e conseguir identificar o que significa aquela cor que você usou, não faz isso, porque no final pode acabar te confundindo mais, tá? Então, isso aqui é uma dica que eu dou, mas pra cada pessoa funciona diferente. Aqui tem algumas coisas que eu fiz, alguns resumos que eu fiz pra primeira fase. Algumas informações da primeira fase mesmo, alguma coisa que eu tava estudando. Olha, aqui, olha, ética. Tá vendo, gente? Eu sou uma pessoa que... eu adoro ter o caderno bonitinho, decoradinho e tal. Gasta mais tempo? Gasta. Mas pra mim, sei lá, pra mim funcionava muito bem e eu adoro fazer isso. Então, se você tem um pouquinho mais de tempo, faz porque vale a pena. Deixa os estudos mais gostosos também, porque, gente, às vezes estudar é tão chato e cansativo. Se a gente tiver alguma coisinha, mesmo que pequena e boba, como a decoração de um caderno pra se apegar, já ajuda muito. Agora aqui, ó, mais pra cá que eu comecei mesmo os estudos da segunda fase. Aqui, ó, foi a aula sobre marcação do Vade-Mecum. Aí eu já comecei a fazer aqui o color code, ó, tá vendo? Então eu já comecei a anotar aqui. Aqui já são algumas anotações da segunda fase mesmo. Olha, cabimento das ações. Aí eu também já estava utilizando o color code e escrevendo quando é que eu iria usar cada uma daquelas peças. Eu fiz isso várias e várias vezes para poder assimilar, gente. Aqui mais uma vez. Aqui, ó, fiz alguns fluxogramas que também foram fornecidos pelos professores, principalmente naquele resumo geral que eu mostrei para vocês. E aí eu transcrevi pro meu caderno para conseguir entender mesmo. Ó, aqui já era sobre a questão recursal, né? Sobre os recursos cabíveis. Então, para poder entender quando é que eu ia usar cada um deles. Aqui, para poder conseguir identificar qual seria a peça cabível, a diferença de declaratória com repetição, porque às vezes a gente pode confundir uma da outra, para poder saber quando que era uma, quando era outra. Consignação em pagamento. Enfim, gente, eu consegui aí fazer de uma forma mais bonitinha e tal, mas se você não conseguir, não precisa decorar também não, assim, bonitinho, com cor diferente e tal. O importante é a gente aprender, entender, né? Pessoal, por hoje vai ser isso mesmo. Eu queria compartilhar com vocês como foi a minha preparação aí, o que eu utilizei, como foi que eu criei os esquemas para conseguir estar assimilando a matéria, entendendo. Enfim, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês mesmo de como foi minha preparação, de como foi tudo isso, de como foi esse longo tempo. Longo nem tanto, porque foi mais ou menos 1 mês e meio de estudo para a segunda fase. Para a primeira fase já foi um tempo mais longo, acho que foram uns 2 meses, 2 meses e meio mais ou menos, para a primeira fase. Mas se você tá aí se preparando, tá? Não desanima, não entre em desespero. Às vezes pode vir.
Se você tá já cansado, exausto, tira um dia pra descansar, não faz mal, gente. Às vezes a gente fica tão bitolado que a gente pensa, cara, se eu faltar um dia, eu perco um dia. E não é assim, gente. Às vezes a gente precisa mesmo parar um pouquinho, descansar, para depois voltar com tudo. Porque se você fica ali tentando estudar, entender a matéria, cansado, já estagnado, não vai adiantar e você vai ficar pior. E aí no final o resultado pode não ser tão bom. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, de se inscrever se você é novo por aqui. E comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se gosta de vídeos assim, se querem que eu traga mais vídeos dessa forma. Me diz aí se você é estudante de Direito, se já fez a prova da OAB, como foi sua experiência, se vai fazer, o que você espera, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado e que continuem aqui comigo, tá bom? Beijos, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!